Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Xarás. Hoje estou trazendo o segundo vídeo da nossa série de análises, onde irei analisar esse podcast que entrevistou o marxista Ian Neves. O Ian Neves é um marxista que ele ganhou certa notoriedade recentemente nas redes sociais e afins, em que ele fez alguns vídeos expondo certas críticas ao liberalismo, ao capitalismo, e expondo a teoria marxista. E a defesa dele do socialismo, é claro. E eu farei uma análise dos comentários, ele vai falar um pouco sobre a moradia, como funcionaria a moradia no comunismo. Ele fala também, nesse podcast, ele fala umas coisas sobre como o Estado arrecada dinheiro. Segundo ele, o Estado não precisa de impostos para arrecadar dinheiro, já que o Estado imprime a própria moeda. Ele faz certas críticas ao funcionamento do capitalismo nesse vídeo, que vai ser bem interessante a gente analisar e responder, já que eu não vou concordar com elas, obviamente. E esse vídeo não será uma resposta ao marxismo em si, sim a exposição do Ian Neves do marxismo, já que eu não li Marx e eu não me sinto seguro em falar que qualquer coisa que eu possa atacar do marxismo seja uma resposta ao Marx diretamente, e sim uma resposta a quem expõe a teoria dele. Então eu não vou entrar no mérito se o que o Ian Neves está expondo aqui é ou não condizente com a teoria. Mas, sem mais delongas, vamos analisar. Vou acelerar um pouco o vídeo para não tomar muito nosso tempo. O mecanismo que permite a exploração principal do capitalismo é a propriedade privada. E aí, vamos lá, o que é propriedade privada? Vamos entrar nesse mérito, né? Propriedade privada não é o seu Corsa, não é a sua casa. Propriedade privada para os marxistas tem uma definição bastante específica. A propriedade privada é a livre disposição do trabalho de outra pessoa. Essa é uma definição abstrata. Essa definição sequer é do Marx, é uma definição dos economistas liberais. O que isso quer dizer? Tá, aqui ele trouxe uma definição que, segundo ele, não é do Marx, e sim uma definição dos economistas liberais. Eu não sei quais economistas liberais ele está falando, se são os clássicos, os neoclássicos, enfim. Com certeza não são dos austríacos, mas, de qualquer forma, ele vai estar restringindo um pouco o que ele considera como propriedade privada, e que é o que nós vamos analisar agora. Quando nós estamos falando de propriedade privada, nós estamos falando da propriedade privada dos meios de produção, dos meios do trabalho. O que significa a livre disposição do trabalho de outra pessoa? Os burgueses detêm os meios de produção, ou seja, fábrica, energia, mesma mão de obra, matéria-prima. As pessoas que trabalham não têm acesso às ferramentas necessárias para produzir. E aí a burguesia, por ter a propriedade privada desses meios, controla a força de trabalho do proletariado. Então, essa definição é importante porque quando nós falamos em propriedade privada, nós estamos falando na propriedade privada aplicada à exploração do trabalho. Tá, então aqui ele está falando basicamente que no socialismo, no comunismo, não necessariamente toda e qualquer forma de propriedade privada seria abolida. No caso, a propriedade sobre bens pessoais, aparentemente, do jeito que ele está expondo aqui, ainda continua existindo, como você ter um Corsa, né, um carro, uma casa, enfim, um computador, um celular e tal. A propriedade privada que ele está atacando, né, e o que ele diz que os marxistas atacam mesmo, e quando eles falam em propriedade privada, é justamente a propriedade privada sobre bens de produção. Ele não é o primeiro marxista que eu vejo usando essa definição de propriedade privada, no caso restringindo a propriedade privada à propriedade sobre bens de produção. Então realmente parece ser algo bem comum aos marxistas, em que quando eles dizem acabar com a propriedade, nessa forma específica de propriedade, no caso a propriedade sobre bens de produção. No caso, torná-las públicas, enfim, e não deixar na mão dos burgueses. Então vamos continuar aqui. Propriedade privada de fábricas, de terra, mesmo de uma certa forma, de imóveis, que é uma transferência também do trabalho alheio para si. A propriedade privada, para ela se Aqui tornar... ele está incluindo a propriedade sobre imóveis também, só que aí já vai fugir um pouco da definição que ele apresentou, que seria a propriedade privada sobre bens de produção, e imóveis não são bens de produção, então eu não sei como que ele poderia encaixar isso aí nessa definição, mas vamos ver como é que ele prossegue isso. Na propriedade privada, nos nossos termos, e o que a gente quer abolir é deter os meios de produção e aplicá-los para explorar o trabalho de outra pessoa. Como o imóvel cai nessa característica? Aqui o entrevistador ele fez o mesmo questionamento que eu fiz agora, que é como que imóveis poderiam encaixar nessa definição, já que se a propriedade privada é necessariamente o uso dos bens de produção para explorar o trabalho alheio, como é que
um imóvel, uma casa, um apartamento, ele poderia se encaixar nessa definição. E é isso que o Ian Neves vai responder aqui agora. Se você detém, por exemplo, os imóveis e você aluga para pessoas, você está apenas alugando o espaço e a pessoa está te pagando. Ela está transferindo o trabalho dela para você. Ela ganha dinheiro com o trabalho dela e ela transfere para você. Por quê? Porque você detém aquele meio. Mas ela não trabalhou pra ter aquele imóvel? Isso está para além da questão. A questão é, Tá, aqui então ele disse que se eu trabalho e esse trabalho é alienado para alguma outra pessoa, para uma pessoa de terceiro, para que eu consiga morar numa casa, no caso num aluguel, eu estou transferindo o meu trabalho. Se eu trabalhei, por exemplo, é, 40, 40 horas na semana, eu transfiro esse meu trabalho em forma de dinheiro, né? No caso, o dinheiro ele contabiliza esse trabalho. Quando eu transfiro essas 40 horas para uma outra pessoa para que eu possa morar na casa dela, seria uma forma de exploração, segundo o Ian Neves. E eu vou ter uns certos problemas com isso, mas eu vou tratar disso um pouquinho mais pra frente. mesmo se a pessoa trabalhou para ter um meio de produção, isso não justifica ela utilizar esse meio de produção para explorar outras pessoas. Porque isso entra num argumento de mérito. Uma vez que eu trabalhei para ter esse meio de produção, eu tenho o direito de explorar as outras. A do meio de produção de algum produto, de um carro, da terra, eu consigo acompanhar a lógica. Do imóvel eu não consigo entender ainda. O imóvel ele é uma coisa que confunde muitas pessoas, porque quando a gente fala em propriedade privada, porque casa tem titularidade, né? Você tem o título da sua casa própria, as pessoas acham que todas as casas vão virar do Estado. Primeiro, não vai virar. Segundo, não virou. No caso da União Soviética, por exemplo, a maior parte das pessoas não tinha casa própria na Rússia antes. Só que se você tinha, depois da Revolução, a casa continuou sendo sua. O que você não podia fazer? Você não podia alugar sua casa para outra pessoa. Sua casa é sua e você que tem que usar. Ela é sua. Isso é estranho. Você não. Porque se você aluga sua casa pra outra pessoa, você tá explorando o trabalho dela. A pessoa trabalha, ganha dinheiro e transfere pra você pelo direito de poder morar na casa que você tem. O problema é que nessa definição aí, nesse sentido que o Ian Neves está expondo, então, qualquer forma de comércio seria exploração, já que um imóvel, no caso, ele não é um bem de produção. O imóvel ele é um bem de consumo, uma casa, um apartamento. Então ele já foge um pouco dessa definição. Mas se você for tentar incluir o imóvel, você vai ter que incluir outras coisas também. Você vai ter que incluir, por exemplo, comida. Se eu vou lá e pago para algum comerciante para que eu consiga comer, isso de certa forma, por mais que não seja um aluguel prolongado, né, a longo prazo, em que eu pago por mês para ter aquilo. No caso, na verdade, comida você poderia fazer uma boa analogia, porque comida você tem que pagar todo mês por comida. Você vai no mercado, você compra e todo mês você tem que gastar com isso, de qualquer forma. Então, qualquer bem de consumo em que eu preciso pagar para conseguir aquilo se encaixem com uma forma de exploração. Então, nessa definição de imóveis, no caso o Ian Neves, por algum motivo, ele só citou os imóveis, mas dentro dessa definição não só mesmo os imóveis seriam uma forma de exploração, né? No caso, a propriedade sobre imóveis e o aluguel seriam uma forma de exploração, mas qualquer forma de comércio também seria, como comprar comida, frutas ou pagar mesmo um serviço e afins. Qualquer forma de comércio e qualquer forma de transferência monetária seria, então, exploração dentro dessa definição, o que já é bem problemático. Mas vamos continuar aqui. Uma livre negociação entre duas pessoas, eu aceito te pagar pelo imóvel que tu tem e eu quero morar lá. O quão livre é se você não tem escolha? Ó, peraí, eu Ou vou tudo é dela. voltar aqui porque essa parte é interessante. A pessoa trabalha, ganha dinheiro e transfere pra você pelo direito de poder morar na casa que você tem. Mas não é uma livre negociação entre duas pessoas, eu aceito te pagar pelo imóvel que tu tem e eu quero morar lá. O quão livre é se você não tem escolha? Ó, o quão livre é se você não tem escolha? Vamos ver como é que continua isso aí? Você paga esse aluguel ou você mora na rua. Isso é uma livre escolha? E aí o que aconteceu? Mas é que não é assim, né? Ou É. você ou Ou você paga. Aqui ele fez um dilema, uma dicotomia. Ou você paga o aluguel, ou você mora na rua. Daí você, nesse sentido, você não teria uma liberdade. O capitalismo ele estaria de alguma forma limitando sua liberdade pelo fato de ele impor que ou você compra um imóvel, ou você, enfim, aluga um imóvel, ou você mora na rua. Porém, isso aí entra em diversos problemas, já na medida em que essa definição de liberdade em que o Ian está tomando, no caso, seria o fato de que se você passa alguma necessidade, de alguma forma, por uma consequência natural do seu corpo, e você estaria de alguma forma sendo limitado, o que você está sendo isento de sua liberdade, sendo isentado de sua liberdade. O problema disso é que, por exemplo, se eu vou lá se eu não, é claro que é uma dicotomia que ele colocou aqui, ou eu vou pagar um imóvel ou vou morar na rua, sabe? Na prática não é bem assim, mas enfim, mesmo se fosse assim, nós temos que morar na rua, você passa frio, ou a gente pode aplicar essa dicotomia a outras situações, por exemplo, ou eu pago por comida, né? Ou eu morro de fome.
Ou eu vou no mercado comprar comida, eu morro de fome, ou, sei lá, eu pago por uma internet ou vou ficar isolado do mundo. Se eu não pagar por uma internet, para ter um serviço de internet, eu não vou ter acesso às informações, eu vou ter que achar outros meios, enfim. Isso aí de nenhuma forma é uma imposição do capitalismo, na verdade, isso aí é uma imposição da natureza. Eu até poderia trazer dois termos aqui bem interessantes que um sociólogo usa, que é o Axel Honneth. Ele vai falar sobre a autonomia e a simbiose. E tem outro termo que eu gosto de usar também, que é a parasitagem, mas ele não traz esse termo, esse terceiro termo, a parasitagem, mas eu gosto de utilizá-lo para complementar no que o Axel Honneth fala. Mas, por exemplo, claro que o Axel Honneth, ele não vai tratar de capitalismo e dos mesmos assuntos que eu e o Ian Neves vamos tratar aqui nesse vídeo, mas é interessante usar os termos dele para exemplificar bem o que seria a liberdade. No caso, se eu não trabalhar, eu morro de fome. Isso é fato. Se eu não trabalhar, eu não posso pagar o aluguel. Se eu não trabalhar, eu não vou ter uma casa. Ou se eu não pagar por um aluguel, eu posso morar na rua, enfim. Só que, veja bem, todas essas consequências que são negativas, elas não são impostas pelo capitalismo, elas são impostas pela natureza. É óbvio que se eu não trabalhar e eu não pagar por comida, eu vou morrer de fome. Só que morrer de fome não é uma imposição do capitalismo, é uma imposição da natureza. A natureza, ela me força a pagar por comida e afins, a ter esses serviços. E o capitalismo está justamente ali para fornecer aqueles serviços que a natureza não fornece. Na natureza, por exemplo, se eu tenho determinados bens de consumo e outro indivíduo tem outros bens e eu preciso dos bens dele e ele precisa dos meus bens, a relação comercial ela justamente facilita com que a gente consiga ter essa troca de necessidades, a gente que não precise sofrer as imposições da natureza. A natureza ela vai naturalmente impor certos problemas sobre nós e que naturalmente o capitalismo, ou o livre mercado, o comércio, ele permite a gente suprimir isso. Então, de nenhum modo, essa relação em que ou eu trabalho ou eu morro de fome, ou eu alugo imóvel ou eu vou dormir na rua, isso não é um demérito do capitalismo, na verdade é um mérito, porque o capitalismo ele permite que eu não morra de fome, ele permite que eu não durma na rua, justamente porque ele fornece esses serviços. Então o capitalismo ele dá liberdade, o livre mercado ele dá essa liberdade e ele não tira, justamente porque morrer de fome, passar frio e outras coisas do gênero são imposições da natureza e não desse sistema. E então vamos continuar aqui para ver como é que o Ian Neves vai desenvolver isso. Na rua. Eu não tenho escolha. Eu moro de aluguel, por exemplo, né? Imagino que muita gente assistindo mora de aluguel também. Sim, eu também moro de aluguel. A questão é, as pessoas que detêm a propriedade privada dos imóveis cercam isso de maneira que você não tem opção a não ser pagar o aluguel para essas pessoas. Porque a maior parte das pessoas não consegue ter casa própria. Não consegue comprar a própria casa, né? Tem que financiar em muitas prestações e tal. É aluguel do banco, né? Acaba alugando do Também, banco. o banco, mesma coisa, né? O banco lucra muito em cima disso. Uhum. E aí, a ideia é acabar com esse tipo de exploração do trabalho. Pois é, mas eu tô pensando na mulher que é a dona da casa que eu alugo. Eu não consigo ver ela como essa exploradora. Aí, isso é uma coisa importante. Eu lembro que você perguntou pro Gustavo, eu fiquei pensando se eu exploro alguém, né? A gente não tá fazendo juízo. Não é juízo de valor. Não é falar assim, você é malvado porque você explora. A gente tá descrevendo uma dinâmica. Tá? Uma dinâmica entre a transferência do fruto de trabalho de uma pessoa para outra. Através do mecanismo da propriedade privada. A questão é, eu não tô fazendo juízo de quem aluga imóveis, gente. É bom deixar isso claro. Se a pessoa trabalhou a vida inteira, compra um imóvel e aluga ele pra poder ter uma aposentadoria, normal, isso acontece direto. Não sei se é o caso da pessoa que aluga. Aqui é interessante porque ele já está excluindo um juízo de valor que possivelmente muitos marxistas eu vejo fazendo, em que eles colocam que donos de empresas, donos de empreendedores e mesmo donos de imóveis, eles são, de certa forma, ruins por fazer o que fazem. Mas o Ian Neves está aqui colocando que essa relação, essa dinâmica do trabalho, como ele chama, ela não faz um juízo de valores. Ela não coloca o capitalista como sendo necessariamente mal, o dono de imóveis como sendo necessariamente mal e o vilão, enquanto o trabalhador é necessariamente a vítima. Então vamos prosseguir aqui. Casa pra você, mas acontece muito. Pessoas mais velhas trabalharam, aí eles compram imóveis e alugam os imóveis pra ter uma espécie de aposentadoria extraoficial, digamos assim. A gente almeja uma sociedade no qual isso não seja necessário. Que as pessoas tenham acesso a uma aposentadoria digna. Mas não seria melhor uma sociedade onde todo mundo tem a possibilidade de construir a sua casa e ter outra e poder alugar pra alguém que tá começando a vida agora e essa pessoa trabalha também e aí constrói a sua casa? Não é melhor que todo mundo possa fazer isso se quiser? Eu dou o exemplo do que aconteceu nos países socialistas, né? E aí eu vou argumentar pra você que é muito melhor. O que eles fizeram? Algumas pessoas tinham suas casas. Só que usufruir dessa propriedade da sua casa para alugar pra outra pessoa ficou terminantemente proibido. Isso não podia.
O que eles fizeram para sanar o déficit habitacional? Primeiro, eles desapropriaram as grandes mansões da burguesia e da aristocracia. Desapropriaram. Então você tinha um prédio de 2 andares, não tem mais, não é mais seu. Indenização? Não teve indenização. Foi com violência mesmo, sabe? Do dia pra noite você perdeu o seu título. Agora é estatal. Pô, isso é uma loucura. Fizeram isso em um dia. No dia seguinte da Revolução. Propriedade, prédio pra cima de X andares, não é mais seu, agora é do Estado. E aí o que eles fizeram? Lotaram de trabalhador. Encheram de trabalhador. Que trabalhava em fábrica, trabalhava no campo, trabalhava em todos os lugares, assim. E aí eles começaram a construir casas que eram propriedade do Estado. Qual era a grande vantagem de ter as casas construídas pelo Estado na mão de um Estado proletário, né? De um Estado que não é... Porque o Estado tem caráter, tá, gente? Não basta ser do Estado, tem que ser um Estado com o caráter proletário. Os aluguéis não passavam de 5%. Então, imagina, não é nem só Interessante é que ainda assim ia ter aluguéis, né? Mas vamos ver. aluguel. Somado, aluguel, água, luz, aquecimento, que é arrustamento fria, não passava de 5%. Os aluguéis mais baratos, que eram onde as pessoas mais pobres viviam, não passava de 2%. Então o Estado cobrava um aluguel. Cobrava aluguel. Não é uma contradição? Não, porque Aí, ó. isso tem a ver com enxugar a liquidez da economia, né? Tem a ver com diminuir a circulação da moeda pra isso não gerar inflação, não gerar choque de demanda e tal. Tinha a ver com essa dinâmica. Na evolução do socialismo, a ideia era não cobrar mais. Um exemplo, a Coreia não cobra. Não existe aluguel na Coreia. Sabe o que também não existe na Coreia? Imposto. Não existe impostos na Coreia. Porque a Coreia conseguiu chegar num estágio de desenvolvimento da sua economia que não é mais necessário enxugar a liquidez da Tá, economia com aqui impostos. eu não vou conseguir. Eu queria muito as fontes que o Ian Neves ele tem para dizer que na Coreia do Norte não tem impostos e não tem aluguel. Acho isso muito estranho. Mas, enfim, ele deve ter as fontes dele para dizer isso aí. Eu também não vou entrar em argumento histórico, um argumento prático, como é que tá os países socialistas aqui, mas eu já deixo claro que eu acho que não é bem assim, não. Então, a ideia é caminhar em direção a isso, né? Mas como você sustenta esse país que não tem... Ninguém tá pagando aluguel e não tem imposto? Como é que isso fica em pé? A questão é a seguinte, Até aqui, ó, o entrevistador ele levantou um ponto bem interessante, que é como que um estado pode sustentar sem aluguel ou sem imposto. Justamente isso é uma das complicações que eu vejo do porquê que a Coreia do Norte ou qualquer outro país socialista não poderia ter imposto, esse tipo de coisa, na medida em que o Estado ele necessariamente se sustenta por imposto, e agora o Ian Neves vai trazer um novo ponto para sanar isso, que segundo ele o Estado não precisa de imposto para se sustentar. E é o que vamos analisar aqui agora. é isso, né? Mas como você sustenta esse país que não tem... Ninguém tá pagando aluguel e não tem imposto? Como é que isso fica em pé? A questão é a seguinte, o Estado não é financiado por impostos. E isso é uma das grandes falácias que a economia liberal prega, de que nossos impostos financiam o Estado. Isso não é verdade, tá? Nossos impostos, o Estado não precisa dos nossos impostos. Por quê? Primeiro, quando você paga impostos, você paga em real, né? Você paga seus impostos em real. Da onde vem esses reais? Do Estado. O Estado emite. E o Estado emite todos os dias, tá? O Estado emite e destrói moeda o tempo todo. Então, para que existam reais em circulação, para que você possa pagar os seus impostos em reais, o Estado tem que primeiro emitir esses reais. Então, primeiro o Estado emite, depois ele Isso cobra. porque o Estado ele impõe que a gente use real. Mas como dinheiro é uma coisa abstrata, qualquer coisa poderia ser dinheiro. Não só o real, mas como o Estado, ele tem até uma célebre frase, que dinheiro significa poder e quem controla o dinheiro é o cara mais poderoso. Então é necessário que para que o Estado tenha todo esse poder político, econômico, ele tem que monopolizar a emissão da moeda. Pega de volta depois. O Estado primeiro emite a moeda, que é a moeda fiduciária, que é a moeda, que é a moeda baseada em confiança, né, no Estado, emite essa moeda, e para garantir que essa moeda esteja em circulação e seja aceita, um dos mecanismos é o próprio imposto. Por que você usa o real e não usa, sei lá, kwanzas, sabe? Não usa garrafas de água para pagar? Porque o Estado te cobra impostos em reais. Então ele força essa moeda a estar em circulação. Esse é um mecanismo. Outra coisa, o Estado cobra impostos para enxugar a liquidez da economia, para tirar moeda de circulação. Isso tem a ver com a saúde da própria economia. Pra voltar pro cofre público. Não volta, é destruída essa moeda quando ela é recolhida. Ah, é destruída? Ela é recolhida, destruída, o Estado emite de novo. Porque dá a ilusão, quando a gente fala cofre, dá a ilusão de que quando a gente paga o imposto, o Estado pega o dinheiro e guarda no baú. E quando ele precisa para financiar alguma coisa, ele abre o baú e tira o dinheiro. Não é assim que funciona. O Estado tira moeda de circulação e depois emite mais moeda. O Estado está emitindo e destruindo moeda o tempo todo. Porque, novamente... No caso, o dinheiro físico até pode ser destruído. Só que quando a gente pensa no dinheiro de forma abstrata, no caso que seria meramente uma quantidade numérica que o Estado registra, aquilo ali fica assim armazenado. O Estado não vai destruir completamente o dinheiro. Ele só, no máximo, poderia destruir o dinheiro físico. O Estado não é sua casa. A economia da nossa casa é contabilizada desse jeito. Se a gente não tem a moeda lá, a gente não consegue pagar. A gente não consegue emitir. Mas se eu tivesse uma máquina de dinheiro, eu O faria Estado isso. emite. O Estado pode emitir moeda. Entendi. Ele tem a capacidade de emitir. E, inclusive, essa coisa de que a expansão da moeda é algo ruim para a economia é uma coisa que não se verifica, porque a própria dinâmica de expansão do capitalismo demanda uma moeda que consiga se expandir também. Expansão da moeda é imprimir dinheiro. De expandir a base monetária, né? Ampliar a quantidade de moeda em Isso circulação. aí é outra coisa que também não é verdade, porque o Estado, ele sim, ele expande moeda conforme a economia se expande, mas sobre a expansão da moeda gerar inflação, ela gera inflação necessariamente quando a demanda por moeda dentro da economia não satisfaz
a oferta. Ou seja, quando a oferta de dinheiro está muito alta em relação à demanda de moeda, a moeda necessariamente vai desvalorizar. E a coisa ocorre ao contrário. Então, o dinheiro da moeda o valor da moeda, ela só vai se manter se a economia ela se expandir proporcionalmente à quantidade de moeda que é emitida. Daí ela não vai perder valor. Porém, também ela não vai ganhar valor. Então, o ideal seria que a moeda ela não fosse, no caso que a base monetária não fosse expandida e que a moeda ela ganhasse cada vez mais valor através de uma deflação. No caso que a demanda por moeda sempre ficasse maior que a oferta, para que a gente não tenha problemas de inflação e que a moeda fique com valor maior e que o poder de compra dos cidadãos comuns seja maior. Esse seria o ideal. A expansão do capital demanda essa expansão da moeda, por si só. E nesse momento deve ter um monte de economista liberal tirando a calça pela cabeça, né? Porque muita gente ainda defende com unhas e dentes que sim, o Estado é financiado pela moeda, o Estado é financiado pelos impostos. E não é, tá, gente? Isso não se verifica, isso não faz o menor sentido. O Estado emite a própria moeda, ele não precisa dos nossos impostos para se sustentar. Mas é aqui que tá, né? O dinheiro, ele não tem valor por si só. Se o Estado, ele emite dinheiro, emite lá vários papéis, moedas, vários reais e enfim, esse dinheiro por si só ele não tem valor. Só vai ter valor se o mercado dá valor a ele, se o mercado usar desse dinheiro. Por isso que o Estado tem que arrecadar impostos e por isso que ele sustenta através dos impostos. Porque se o Estado fosse imprimir dinheiro só para si, o dinheiro que ele imprime só para si não teria valor na medida em que ele não impõe esse dinheiro à sociedade, em que ele não impõe esse dinheiro à economia, para que a economia não use somente aquela moeda. Então, o Estado ele precisa imprimir dinheiro e fazer com que esse dinheiro seja usado pela economia, no caso pelo mercado, e que o mercado retorne esse dinheiro a ele, na medida que o dinheiro que o Estado emite só vai ter valor se o mercado dá valor a esse dinheiro, já que o dinheiro é uma coisa abstrata, o dinheiro ele não vai ter valor por si mesmo. Se para o Estado ele imprimir dinheiro e o Estado conseguir se sustentar com o próprio dinheiro que ele imprime, então o Estado teria que criar riqueza ex nihilo, ter que criar riqueza do nada, o dinheiro teria que ter valor por si mesmo, o que não ocorre. É necessário, portanto, que o Estado ele emita essa moeda no mercado e que o mercado valorize essa moeda, para que então ele possa arrecadar os impostos. Do contrário, se ele fosse simplesmente imprimir a própria moeda e usar dessa moeda, sem que ela tenha um valor de mercado, então o Estado estaria agindo feito louco, já que aquela moeda que ele usa não teria valor algum. Por isso que é necessário que ele arrecade impostos, já que a moeda dos impostos, ou a moeda que ele usa, só tem valor na medida que o mercado usa, na medida que o mercado dá valor a ela, na medida que o mercado faz com que esse dinheiro retorne ao Estado através dos impostos. Tanto é que o dinheiro, ele contabiliza o quanto eu trabalhei. Se eu for lá e eu trabalhei por um mês, tantas horas por semana, tantas horas por dia, se eu trabalhei, sei lá, 6, 8 horas por dia, e no final eu ganhei R$1.500, R$2.000 de salário no final, quer dizer que o meu trabalho, aquelas horas de trabalho, vale aqueles R$1.500 ou R$2.000. Agora, se aqueles R$1.500, R$2.000, eles foram impressos sem nenhum trabalho, sem trabalho algum, aquele dinheiro não vai ter valor. Então é necessário que o dinheiro que o Estado imprime e emita na economia, que ele primeiro seja proporcional ao trabalho das pessoas, né? Se o Estado emitiu R$1.500, é porque aqueles R$1.500 alguém teve que trabalhar para que aqueles R$1.500 tenham valor. Do contrário, se ninguém trabalhou, aqueles R$1.500 não vai ter valor, vai perder o valor. Então o dinheiro só tem valor na medida que você tem trabalho e uma demanda por aquele dinheiro. Então, o Estado ele só pode só pode ter sua moeda como sendo possuidora de valor na medida em que ela é proporcionada ao trabalho que existe dentro do mercado, aos bens e afins, e é só dessa forma que o dinheiro ganha valor. Então, é necessário sim que o Estado arrecade impostos e que a moeda dele tenha valor graças ao mercado, senão o Estado não se sustenta de maneira alguma. A exemplo da Coreia. A Coreia é uma economia que se sustenta sem impostos, porque ela não precisa de impostos para se sustentar. Não é assim que a economia do Estado funciona. Mas como é que ela imprime o dinheiro e usa ele, é isso? Sim, e aí como boa parte por exemplo, da circulação de mercadorias passa pelo aparato estatal, quando você compra alguma coisa no mercado, o dinheiro volta para o Estado.
Então, Isso é um imposto, né? Mas Como assim, não, eu tô me confundindo todo agora. Eu não tô entendendo essa... como que a Coreia enxuga, como que a Coreia enxuga a... Porque se você for jogando moeda, né, e deixar ela em circulação sem recolher, aí isso pode dar um choque de demanda, né? A questão é, quando você vai no mercado da Coreia comprar, essa moeda muitas vezes volta pro Estado, porque o mercado é gerenciado por um aparato estatal. porque ela mesma produz a parada, então Então a questão ela é, é o dono da... entendi. Boa parte dos mercados são estatais, sabe? E aí quando você vai no mercado comprar, você paga essa moeda pro esqueci qual que é a moeda da Coreia agora. Você paga essa moeda pro mercado, essa moeda volta pro Estado. Tá. E aí é a mesma dinâmica, sabe? De recolhimento, distribuição e emissão de moeda. Aham. Mas a ideia é, dá pra gente chegar numa economia que tem uma estrutura que não cobra impostos. No caso da União Soviética, eles No caso, seria uma economia anarquista, em que não tem Estado. Como eu disse, o Estado ele só se sustenta através dos impostos porque a moeda dele ganha valor através do mercado. Como eu disse, se você trabalha e se você ganha R$ 1.500 no final do mês, no final do seu trabalho, no seu expediente, enfim, é porque aqueles R$ 1.500 valem o seu trabalho. Então, o dinheiro só tem valor. Agora, se você não trabalhou nada e ganhou aqueles R$ 1.500, aquele dinheiro não vai ter valor algum, porque você não trabalhou nada, você não produziu nada para ter aquele dinheiro não vai ter valor nenhum. Por isso que o Estado não pode usar da própria moeda, usar da própria impressão de moeda para que ele possua riqueza. Já que o dinheiro que ele imprime e o dinheiro que fica com ele não teria valor algum. Se eu tenho R$ 1.500 e eu não trabalhei nada ou ninguém trabalhou nada para aqueles R$ 1.500 terem um valor, aquilo ali é um dinheiro sem valor. Por isso que o dinheiro ele precisa de um mercado para que ele possua esse valor, para que ele seja valorado. Então, por isso que é necessário os impostos. Então, uma economia sem impostos só poderia ser uma economia sem um Estado. Uma economia anarquista, no caso. conseguiram chegar nesse estágio de desenvolvimento. Mas aí se tudo for produzido pelo Estado. Não necessariamente se for produzido pelo Estado, né? Mas com uma economia fortemente controlada por um Estado revolucionário, aí é possível. É possível. E não é a primeira vez que isso acontece. Outro país que teve uma experiência que não teve impostos foi a Albânia. A Albânia socialista não tinha impostos também. Foi o primeiro país socialista a abolir os impostos. Isso já na década de 70. Mas aí como é que fica a qualidade do serviço, a qualidade dos produtos, a inovação dos produtos, se é só o Estado que está fazendo tudo? Então, uma das coisas que eu gosto de falar a respeito disso é: se a gente não tiver incentivos econômicos, não se faz mais ciência. Gente, vocês já conheceram um cientista no Brasil? Me dá uma razão pra ser cientista no Brasil. Porque, assim, incentivo econômico é que não é. Não é só o incentivo econômico que impulsiona a demanda das pessoas por serem cientistas, tá? No Brasil, a ciência está sendo destruída, subfinanciada, os cientistas trabalham de maneira extremamente precarizada e eles ainda existem. Sim. Outra coisa, a própria realidade entra em contradição com isso. Mas no caso você não tem praticamente nenhuma revolução científica aqui, então isso não responde à pergunta. Por exemplo, para que você tenha grandes inovações científicas, você precisa de muito dinheiro e muito financiamento, não só estatal, mas privado também. Pegue, por exemplo, o Elon Musk. Um projeto como os projetos do Elon Musk seria impossível aqui no Brasil. A gente não tem uma boa economia, um arrecadamento econômico e uma estrutura suficiente para suportar um projeto como os projetos do Elon Musk. Um exemplo. Então, a gente precisa, sim, de uma grande propriedade, de muito dinheiro e de muito recurso para fazer vários projetos científicos. Então, isso aí que ele fala não se segue e não responde à pergunta. Já que a gente não tem... Claro, existem cientistas aqui no Brasil, porém a gente não tem uma revolução científica, revoluções, descobertas e grandes coisas aqui, porque a gente não tem um grande financiamento, um financiamento proporcional a isso. O que é diferente em países mais desenvolvidos, como os Estados Unidos, que são países capitalistas. A União Soviética era um polo no desenvolvimento científico. Por quê? Pesados investimentos estatais. A mesma maneira que todos os países capitalistas fizeram. Sim, aquela ciência é uma área muito específica e muito importante, que eu entendo que tem que ter um financiamento do Estado, mas quando a gente fala de um mercado, por exemplo, que o serviço daquele mercado vai ser prestado pelo Estado, os produtos que estão lá vão ser criados pelo Estado. Aí como é que... Por que esse mercado vai ser melhor que o outro no atendimento, na qualidade do queijo, sei lá? Não é tudo que é feito pelo Estado, né? Não é tudo que é feito, mas boa parte era feita, né? Isso é só uma questão da Coreia, por exemplo. Sim. E não são todos os mercados na Coreia que são estatais, né? Mas alguns são na União Soviética também eram. Dá pra ter um mercado privado? Dá pra ter um mercado cooperativo, né? Dá pra ter, porque aí o mercado privado é o dono do mercado, explora o trabalho de todo mundo, e novamente, exploração não tô falando fazendo juízo, tô falando de que ele tem o controle do fruto do trabalho dos outros e paga salário pros outros, né? E, novamente, se tem salário, tem exploração. Não é juízo, é uma dinâmica do trabalho, tá? Se tem salário, existe transferência do trabalho de uma pessoa para outra. Porque o salário ele não é calculado a partir da quantidade de trabalho. Ele é calculado com preço de mercado. É outra lógica, né? Mas qual que é a pergunta mesmo? Esqueci. Qualidade dos produtos. Então, essa coisa de qualidade dos produtos, cara, a própria realidade entra em contraste com a ideia de que se nós tivermos um livre mercado, isso por si só fomenta a inovação. De fato, ter um livre mercado estimula a inovação no que diz respeito à acumulação de capital. Se essas coisas andam de mãos dadas, inovação técnica
e demanda por acúmulo de capital, eu ainda acho difícil de acreditar, porque, novamente, nas experiências socialistas, no qual essa dinâmica de acumulação de capital sequer era possível, nós vimos um avanço na qualidade do fornecimento dos serviços mesmo, e na qualidade da própria mão de obra, através de outras dinâmicas. Então, por exemplo, No caso, o incentivo da União Soviética em fazer grandes evoluções científicas era justamente a Guerra Fria, a corrida espacial. A União Soviética ela queria provar que o socialismo era mais funcional que o capitalismo, então ela fazia grandes propagandas e tal, e uma dessas propagandas seria justamente as grandes evoluções científicas, mas eu duvido que a União Soviética faria algo do gênero se não tivesse os Estados Unidos ali para concorrer com ela. Se ela não tivesse uma concorrência, olha só, daí, quando você pensa em concorrência, você pensa em livre mercado. Então, se não tivesse uma concorrência com a União Soviética para provar qual seria o melhor sistema, eu duvido que a União Soviética faria tudo aquilo que ela fez. Mandar cachorro lá para o espaço e coisa e tal. As maneiras de fazer com que a qualidade do trabalho subisse era remunerando o trabalhador de maneira adequada. Porque uma das coisas que no capitalismo a gente não consegue observar é, não importa quanto você trabalhe no seu trabalho assalariado, você pode nunca subir, você pode nunca ser recompensado. É aquela coisa de não trabalhe mais do que você deveria, porque você só vai acumular trabalho e não vai ser recompensado, sabe? Não ofereça ajuda porque alguém pode aceitar. É aquela coisa. Uma das coisas que a União Soviética fez foi, vamos tentar recompensar quem trabalha duro. E aí, só que isso na dinâmica do trabalhador, e não do proprietário. Então, nós tivemos movimentos importantíssimos que realmente inovaram na técnica, porque existia uma política pública. Isso aqui me parece pouco inconsistente com a teoria, pelo menos do que eu já vi das teorias socialistas, em que todo mundo seria remunerado igualmente. Aqui ele está colocando uma espécie de meritocracia, onde quem trabalha mais ganha mais e por consequência, quem não trabalha tanto assim ganha menos. Justamente, na verdade, essa dinâmica ocorre no capitalismo. Aquilo que ele falou sobre pessoas que trabalham bastante geralmente não ganham um salário maior dentro do capitalismo é mentira. A gente vê em qualquer situação, se você trabalha mais, se você faz hora extra numa empresa, você ganha mais. Se você estuda e se destaca mais no trabalho, você pode ganhar um aumento, você pode ser promovido no trabalho, ou você pode ganhar um emprego novo se você for mais competente, afins. Dinâmica tal que eu não vejo se repetido no socialismo, já que o discurso socialista é que nele todo mundo ganharia igualmente, você teria uma igualdade e não uma meritocracia como ele está expondo aqui. Então fica aí meu questionamento sobre se o socialismo é ou não um sistema meritocrático como é o capitalismo. Pública de recompensar quem trabalhava muito duro. Então, quem trabalhava duro conseguia casas melhores, por exemplo. Você tinha casas estatais, né, que eram construídas na época, e tinha algumas casas que eram mais amplas, tinham um teto mais alto, tinham quartos individuais, porque tinha muitas casas que eram coletivas por conta do déficit e tal. E aí tinha essas dinâmicas de, se você trabalhou muito, conseguiu inovar na sua área, trabalhou pelo menos 30 anos, você tem o direito de se aposentar numa puta casa, sabe? E aí com isso eles conseguiram estimular o trabalho a cada vez ficar melhor. Justamente por quase uma ideia de meritocracia mesmo, sabe? Só que agora centralizada no trabalhador. Mas isso aí não acaba virando a mesma coisa que a gente tem no capitalismo, só que tem um cara decidindo, pô, trabalhou bem, vai morar melhor. Primeiro que não é um cara decide decidindo, isso? né? Quem é que decide isso? Então, a gente tem a ilusão, e isso é um grande equívoco, tá? Experiências socialistas e estados socialistas não são geridos por uma pessoa só. Não são, de nenhuma forma. Eu dei o exemplo da Coreia. A Coreia tem divisão de poderes, o líder se chama líder supremo porque ele é líder da Assembleia Suprema, da mesma maneira que a gente tem o Supremo Tribunal Federal, que os Estados Unidos têm a Corte Suprema. Supremo significa que é a última instância, só. Não significa que ele é um deus que voa e não sangra. Cara, mas ele não vai decidir onde eu vou morar. Não, mas não é nem ele que decide. Nenhuma desses órgãos vão decidir onde eu vou morar. Não, a questão é a seguinte. Primeiro, é uma concepção de sociedade coletiva. Então, sim, geralmente, os órgãos centralizadores da economia decidem onde as pessoas vão trabalhar por conta da demanda da sociedade? Sim. Sim. Só que isso tem a ver com a ideologia da construção do socialismo, que é, nós todos precisamos trabalhar em coletivo para construir uma nova sociedade. Isso quer dizer que as pessoas não tinham direito de escolher onde iam trabalhar? Mentira, tinham. Só que esse direito não era tão livre. E aí o argumento, no capitalismo também não é. Porque a gente não tem o direito de escolher. Mas aqui ele tá falando então, basicamente o seguinte, que no socialismo você não tem essa liberdade, mas o capitalismo também não tem. Não, mas isso aí ainda não torna o socialismo melhor que o capitalismo. Então é trocar 6 por meia dúzia. Isso aí é meio complicado, né? Mas vamos ver aqui como é que ele vai continuar isso aí. Onde a gente trabalha? A gente trabalha onde dá. Algumas pessoas têm esse direito e isso cria a ilusão de que esse direito é livre. Mas é melhor ter algumas do que nenhuma? No socialismo também tem algumas. É melhor ter algumas do que nenhuma? Mesma coisa. Lá tinha também. A questão é, a maior parte dos trabalhadores tinha que trabalhar onde tinha trabalho para ser feito. Mesma coisa aqui, só que com outra dinâmica, com outra leitura, né? A questão é, primeiro, se erradicou o desemprego, né? O que é uma coisa que a gente ainda tá pra ver nas experiências capitalistas do desemprego, mesmo quando ele atinge pleno emprego, ele rapidamente retorna, porque isso entra em choque com a acumulação de capital. O desemprego é necessário pro capitalismo. Ele faz parte da dinâmica interna do capitalismo, né? Segundo, não é uma pessoa que decide o que você vai fazer. Não é uma pessoa. Esses estados socialistas, essas experiências socialistas, têm uma dinâmica de democracia direta que a gente nem sonha. Inclusive, a gente nem sonha a ponto da gente nem saber que isso existe, nem saber que isso é possível.
Por exemplo, de que maneira a gente consegue influenciar as políticas públicas no Brasil? Votando. A gente pode votar, correto? O que mais? A gente pode votar, né? Só isso. No máximo, a gente pode fazer um referendo, um plebiscito. Sabe quando foi o último referendo no Brasil? 2005. Foi qual? O desarmamento. Lembra do desarmamento? Não respeitaram. É que o pessoal votou contra, na real, né? Votou contra a política do desarmamento, né? Não, ganhou a favor da arma. Eu lembro Ganhou a favor da arma, votaram contra o desarmamento. Isso, e aí não foi respeitado mesmo assim. Então, pra você ver, né? Então, a gente tem mecanismos muito pobres de democracia direta. Isso que ele estava falando é realmente verdade. A democracia no Brasil, ela... no caso, quando você pensa em democracia, se você levar o termo ao pé da letra, que seria o governo do povo, o que tem aqui não é um governo do povo. A única coisa que você pode fazer é votar e acidentalmente, quando digo acidentalmente é no sentido aristotélico, por acidente os governantes são decididos através de uma maioria eleita, né? No caso, a maioria elege um governante, então não é nenhum governo do povo, é um governo da maioria. Você tem os plebiscitos, como ele disse, o último plebiscito foi em 2005, faz bastante tempo, 2005 foi o ano que eu nasci, então você tem poucos mecanismos de democracia direta e de influência do povo sobre o Estado. O Estado, ele é bastante autônomo, para analisar, ele é bastante separado do povo, você tem uma grande separação do povo e do Estado aqui no Brasil. Mas quando você analisa o tamanho do Brasil, o Brasil é um país gigantesco e você tem um governo muito centralizado num país muito grande, entende? Então é difícil você pressionar os políticos num país tão grande assim. É difícil você pressionar, por exemplo, o presidente da República, ou o Supremo Tribunal Federal, ou mesmo até um deputado, enfim, um deputado federal e tal. É bem complicado. De fato, a gente tem mecanismos muito pobres de democracia aqui no Brasil, um sistema muito parado. E um país em que você, no caso, o que eu proponho não seria mais uma democracia, seria uma pantarquia. Quem já leu Mário Ferreira dos Santos deve conhecer esse sistema. No caso, você tem um sistema de ação direta, em que você não tem o Estado intermediando os reparos públicos. Não é necessário você eleger um representante político para que ele efetue os reparos públicos, ou você levantar plebiscitos e outras coisas do gênero para que seja efetuado qualquer ação política, né? Nesse caso, nesse sistema, as ações políticas são geridas pelo próprio povo, através de financiamentos privados dos próprios indivíduos. Então, se eu for reparar uma estrada, por exemplo, uma rua que está muito esburacada, não preciso depender do Estado para isso, o próprio povo vai lá e financia um projeto para reparar aquela estrada. Se eu preciso de um sistema judiciário, ou se eu preciso de um policial num bairro, numa vizinhança, enfim, a gente poderia ter uma agência que fornece esse serviço e não seja necessário a gente eleger um político que faça esse trabalho. No caso, eleger um político que faça esse trabalho, ou eleger um governante, ou que coloque esse projeto na prática, ou pagar impostos para que a gente espere um guarda na nossa rua. A gente paga diretamente por esse serviço através de uma agência que financia esse projeto. Então, num sistema pantarquial, você não teria um Estado central, seria uma descentralização total do Kratos, um Kratos políticos, como o Mário chama, e um sistema totalmente anárquico. Quando eu digo anárquico, não é anômico. Muita gente acaba dizendo que anarquia é a mesma coisa que anomia, que anarquia ela é ausência de leis, e não é. No caso, na anarquia você tem uma ausência de governança central. Na anarquia você tem governança, mas essa governança não está centralizada num único órgão. Ela está distribuída a toda a sociedade. Nesse sistema você não tem justamente um Estado que vai servir de intermédio entre a ação política e o povo. O povo, ele faz a ação política através de financiamentos privados e através de agências privadas e coisas do gênero. Você não tem esse intermédio, como o Ian Neves está expondo aqui, já que no sistema socialista você não tem essa dinâmica. Você ainda tem um Estado forte, um Estado inflado, que ele serve de intermédio entre o povo e o reparo social. Então, o modelo social que eu proponho aqui, que é alternativo ao capitalismo e ao socialismo, é esse que eu estou propondo agora. Nas experiências socialistas, para uma experiência ser configurada como socialista, é imprescindível que a classe trabalhadora tenha poder sobre as políticas públicas. E tem. Não é à toa que a União Soviética se chamava União Soviética. Soviete, em russo, significa conselho. O que a Rússia fez?
Durante a primeira Revolução Russa, que foi em 1905, não foi em 17, foi 5 a primeira, foi derrotado. Se formam esses sovietes, que eram conselhos de fábrica para gerir os próprios interesses dos trabalhadores. Isso surge de forma espontânea. Eu não sei como que um país que seja tão social assim, que tenha uma democracia tão direta assim, teve coisas como Holodomor e fome em larga escala, e mortes e perseguições e coisas do gênero. É uma democracia mais diferenciada essa aí, né? Mas enfim. Os comunistas veem um exemplo de criatividade trabalhadora imenso nos sovietes e enxergam nos soviéticos a pedra angular da democracia socialista. Então a ideia era, nós temos órgãos de representação trabalhadora a nível local que vão subindo até o nível nacional, digamos assim, supranacional. Porque tinha várias nações na União Soviética. Então, nós tínhamos os deputados operários eleitos a nível local, que representavam seus interesses. Eles eram eleitos por sua O vez. sistema que eu proponho é que não tenha um sistema geral, um estado geral, como é no Brasil, por exemplo, como você tem um largo território, ou mesmo na Rússia, você tem um largo território e um governo central que gere todos os outros. Num sistema pantarquial você não tem, você só teria um governo local, um governo instituído pelo próprio povo, um governo feito pelo próprio povo, justamente na ação direta em que a sociedade faz os reparos públicos, os reparos sociais e financia qualquer tipo de projeto diretamente, sem o intervênio dos políticos. Então, nesse sistema, né, caso não tenha ficado muito claro, você paga para uma agência de segurança, você paga para policiais ficarem circulando na rua, fazendo rondas na rua, você paga para ter um sistema, um presídio, um sistema judiciário ou um sistema de educação, um sistema de saúde diretamente para essas instituições. Sem você ter o Estado sendo um intermédio entre, por exemplo, o povo, o cidadão e o policial, o cidadão e o presídio, o cidadão e a escola, o cidadão e o hospital. Você tem uma ação direta, uma interação direta entre essas instituições e os indivíduos, na medida em que, se eles têm alguma necessidade em usar desses serviços, eles não precisam depender dos políticos para fazer esse intermédio entre eles e os serviços, no caso. Você tem uma ação direta, os indivíduos mesmo, eles vão buscar esses serviços e financiá-los. A nível regional, depois nível distrital, até chegar no soviete supremo. Então, a demanda vinha de baixo para cima mesmo. As pessoas tinham a capacidade de influenciar as políticas públicas de maneira cotidiana. As pessoas eram convidadas a participar da política de maneira cotidiana. Aqui E parece que ele está definindo até um estado orgânico, em que você tem políticas de baixo para cima. Você não tem medidas políticas que vêm de cima para baixo, no caso do governador, dos governadores centrais até os indivíduos, e sim ao contrário, realmente os indivíduos que estão na base dessa pirâmide, que na verdade eles estão, então a gente pode pensar numa pirâmide de cabeça para baixo, em que os indivíduos eles impõem as suas medidas e suas necessidades sobre os governantes e não o contrário. Você tem uma espécie de estado orgânico, como ele está expondo aqui. Socialistas todas reproduziram um modelo semelhante. A Coreia tem isso. A Coreia tem conselhos locais nas fábricas de pessoas, de operários, que gerenciam seus próprios interesses perante o Estado. Porque a ideia é que o Estado se torne um órgão meramente administrativo, que o poder emane dos operários. Só que enquanto dos operários e trabalhadores, né? Aqui ele está colocando o Kratos político, como o Mário chamava, o Mário Ferreira dos Santos. O Kratos seria justamente, no grego significa poder, em que o poder político não está nas mãos do Estado, e sim nas mãos dos operários. Isso é um sistema interessante, como eu estou propondo aqui, que é justamente a pantarquia. Só que eu só vejo um sistema assim funcionando na medida em que o Estado ele deixe de existir, que eu acho totalmente incompatível a existência de um órgão central como é o Estado, um Estado inflado, ainda mais um Estado socialista, existindo juntamente de uma dinâmica assim, em que os operários, o povo, impõe as suas políticas numa relação de baixo para cima, não de cima para baixo, como ele está colocando aqui. Só que enquanto nós tivermos um cerco imperialista, aí é necessário que exista um Estado que centralize os interesses da nação, por exemplo, priorizando a indústria pesada, a indústria militar, para a proteção da nação. A gente ainda não tem o direito dessa autogestão por conta dos ataques externos. Então é basicamente isso, né, pessoal? Aqui eu acredito que eu expus bem minhas críticas e meus contra-argumentos ao Ian Neves, nesse caso, nessas defesas dele ao socialismo e ao marxismo. Eu não concordo com bastante coisa que ele fala, imagino que vocês também não. E eu achei interessante fazer um vídeo de resposta para mostrar que tem sim várias objeções que podem ser feitas ao pensamento desses marxistas e como que
Eu, pelo menos, acredito que não seja um pensamento não seja um pensamento condizente com a realidade. Ele usou vários argumentos aqui mais históricos e práticos. Ele citou a Coreia do Norte, ele citou a União Soviética. Eu acho que ele citou outros países, se não me engano, a Tailândia, enfim, onde ele aparentemente apresentou um sucesso do socialismo. Daí, nesse caso, eu acho mais viável uma pessoa que entenda mais esses argumentos mais históricos, mas eu particularmente não acredito em nada disso que ele disse. Eu não acredito que a Coreia do Norte esteja em boas condições, como ele expôs aqui, nem que a União Soviética foi essas mil maravilhas, como ele também disse. Mas, enfim, é basicamente isso, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Acho que os comentários aqui não vão ter muito de proveitoso, né? Enfim. Mas é basicamente isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Não sei, qualquer exposição, qualquer crítica que vocês possam fazer ao que eu expus aqui ou ao que o Ian Neves expôs, deixem nos comentários. Se vocês tiverem mais alguma sugestão de vídeos que a gente possa analisar. Essa série tá meio parada, né? Esse é o segundo episódio, então faz 9 meses que eu não posto nada a respeito disso. Mas é basicamente isso. Então, tchau, tchau aí, galerinha.